Alexandre volta a criar na sala. Boa tarde, boa noite, na verdade, já agora. Estamos chegando aqui para a nossa conversa semanal. Só dar um ajuste aqui na página do Facebook para deixar ela pública. Tá? Nós estamos hoje com convidados bastante especiais aqui, tá? Só um minutinho aqui para mim chegar. A internet aqui deu uma pequena travada, mas eu entro aqui na minha página do Facebook, deixo ela pública para depois ir chegando aqui os convidados, né, e as pessoas que nos acompanham sempre na conversa, né, do dia a dia. Só um minutinho aqui para já apresento também os nossos convidados. Aqui. Vamos lá. Tá, voltou. Então, na verdade, assim, nós estamos recebendo, então, hoje, 3 convidados, né, 3, na sua trajetória, 3 agricultores familiares, né, envolvidos com a luta cooperativista, com a luta sindical, né, com envolvimento político também, né, o ali de saudades, né, agricultor familiar e também ex-deputado estadual, né, o ex-deputado Dirceu Dresch, né, até na última legislatura, tá? E de Cordilheira Alta, né, o casal, né, Alexandre Bergamin e Sandra Bergamin, lá da linha dianista, também uma grande trajetória de envolvimento com a luta, Não estamos te ouvindo, César. Tivemos um problema, não, César, na transmissão. Sim, saiu de ar, eu acho. Oi, César. Tá ouvindo? Acho que vamos fazer nós a live, Dirceu. Pois é. Vamos, como diz o ditado, direto ao assunto. Direto ao assunto. Os entrevistados vão fazer a entrevista. Isso, vamos fazer a live, isso aí. Nós estamos ouvindo, né? Desculpa, gente, eu tive uma queda aqui na internet, tá? Na minha internet, né? Então o anfitrião dessa vez não foi o do anfitrião. Eu retomo então aqui, né, passando aqui pro Dirceu Dresch, teve uma pequena queda aqui oscilou a minha internet, né? E peço desculpa, né, para os convidados e para quem está nos assistindo aqui. Volta a palavra aí. Nós não te ouvimos, César. Tá nos ouvindo, Dirceu? Comentário. Agora estamos te ouvindo. Agora sim. Tá. Não, sim, eu estava falando então que assim, que eu estava iniciando, né, a transmissão, né, botando ela em público, né, e dizendo então as minhas boas-vindas, né, a minha saudação então aqui e agradecimento, né, aos três agricultores familiares, 3 pessoas de envolvimento com a luta sindical, né, Dirceu Dresch, deputado estadual, lá de Saudades, mas agricultor familiar inicialmente, e o casal ali de Cordilheira Alta, né, de agricultores familiares, de lideranças sindicais, cooperativas, o Alexandre Bergamin, também pré-candidato a prefeito em Cordilheira Alta, e a Sandra Bergamin, né,
toda a trajetória. E aí, a transmissão que eu fiz, e aí deu a queda, no caso, naquele cenário, é para que as boas-vindas de vocês aqui, para as pessoas que nos ouvem, né? Pode ser pelo Dirceu Dresch, no caso, e depois para o Alexandre e a Sandra, tá? Muito bem. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, César. Que satisfação estar contigo. Várias vezes já acompanhei seu programa, né, as suas transmissões. Que bom. Jovens, pessoas que se envolvem na comunicação, nas redes sociais, trazendo uma mensagem, trazendo as suas opiniões sobre os diversos assuntos. E hoje, esse assunto que tem uma importância muito grande para o Brasil e para o mundo, que é o tema da produção de alimentos. E para nós, alimento é vida, né? E produzir alimentos é uma profissão muito digna, muito importante, mesmo que às vezes ela não é valorizada devidamente, mas os agricultores bravamente resistem, lutam, querem continuar produzindo, alimentando o Brasil e o mundo, né? E para isso também se organizam no movimento social e popular, no movimento cooperativista, da economia solidária, no sindicalismo e também a última instância, né, desta luta, que divide o recurso, que divide o resultado do trabalho, né, da vida das pessoas, que é a política, ali que decide onde é aplicado o recurso, os impostos da arrecadação. Então, esta organização que os agricultores participam ativamente, aqui especialmente também no oeste catarinense, mais organizados, com luta forte a partir dos anos 80. Então, muito importante, César, trazer essa história, esta caminhada, esta luta presente nos mais diversos espaços, inclusive em lives como esta, que traz este assunto, cumprimentar o Alexandre, a Sandra, este casal que sempre atuante na luta do povo, e especialmente na luta da agricultura familiar, na luta da política, na luta do sindicalismo, na luta do cooperativismo. Então, é uma alegria compartilhar este momento, essa conversa com uma companheira, Sandra, o Alexandre e o companheiro César, nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição aí para debater sobre esses assuntos que já levantei alguns e outros tantos que temos aí. Tudo bem. Boa noite. Podemos passar para o Sandra e o Alexandre aí. Sim, já estamos iniciando. Boa noite, César, grande companheiro, grande amigo. Aqui também no município de Cordilheira Alta. Inclusive, os pais do César ainda residem aqui no nosso município, bem próximo aqui da nossa casa, né? Grandes amigos aí, toda a família Capitânio. Boa noite, Dirceu. É um prazer novamente estar aí contigo nesse espaço, né? Fazer esse diálogo da agricultura familiar, essa categoria tão importante, como você diz, né? Fazendo suas palavras também, da importância que tem na produção do alimento, mas não só do alimento, né? A gente tem uma importância econômica, social, ambiental muito forte, né? O tema do meio ambiente, a gente olha a agricultura familiar, ela está lá, né? Preservando o rio, preservando a nascente, preservando a mata ainda, né? Mata nativa, fazendo sua parte nessa questão tão importante para a vida das pessoas, que é o alimento, mas que é também o meio ambiente, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala na água, né? A gente fala na biodiversidade, a gente fala no ar que a gente respira. Então, acho que nós estamos dentro de uma categoria, né? Dentro de um princípio que engloba tudo, né? O que tem a ver com a vida, que é o alimento, que é a água, que é o ar que a gente respira, e isso a gente sabe dessa importância. Porém, como a gente sabe também na nossa caminhada, nós tivemos momentos bons, estamos em momentos agora mais difíceis, entendemos e vemos também que o nosso país ainda não está
preparado para certas questões, como foram os eventos climáticos dessa semana. Nós temos ainda no Alto Vale do Itajaí, hoje de manhã estava dando a reportagem, mais de 1.900 famílias sem energia elétrica ainda, né? Sem energia elétrica. Então, o que significa isso na vida das pessoas e da produção? Nós ficamos aqui na nossa casa da terça de meio-dia até na quinta às 17h30 horas, sem energia elétrica, com problema no aviário, com problema para tirar leite, de você, né, no aviário não tem o que fazer, porque está tudo automatizado. No leite ainda você consegue dar um jeito, né? Mas essa é a realidade, né? Então, e pensando agora, né, qual a medida de urgência que o Estado brasileiro pode fazer para amparar essas famílias de agricultores que perderam talvez equipamentos, produção, a gente não tem, né? Então, despreparo ainda do Brasil, do Estado, do nosso governo, do nosso país, em medidas que possam ser ágeis nesse momento, né, de que acontece um problema climático ou outros problemas. Então, acredito que temos, sim, grandes desafios ainda, né, Dirceu? A caminhada nossa de 20, 30, 40 anos para consolidar essa categoria importante da agricultura familiar. Nós estamos agora vendo ela escorrer das nossas mãos, né, por um entendimento de um governo que não está atento a essa diversidade e essa diferença que tem da agricultura familiar com a agricultura patronal, com a agricultura mais de grande escala, né? Então, parabenizar você, César, por essa iniciativa. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar um tempo junto no sindicato, né? O menino César aqui do interior, agora bem formado, né? Conseguiu construir a sua caminhada também, trabalhando, estudando numa universidade que foi fruto da nossa luta. Então, parabenizar aí você por essa caminhada e por essa relação que a gente tem aí de muito tempo da nossa juventude, do nosso, né, tempo de viver a nossa vida também, né, de criança, enfim, que a gente se conheceu aí nessas caminhadas, andando de bicicleta e jogando vôlei lá no Monte Alegre, né, naquele lugar que a gente tinha que... O bom de ir lá no Monte Alegre era a descida. Então, para chegar lá, a gente empurrava a bicicleta até lá em cima. Depois a gente descia daí numa velocidade daquela, porque era só descida, né? Então ficava mais fácil, mas a subida não era fácil. E a vista também, né? Porque eu acho que é uma das melhores vistas aqui da nossa região. Você enxerga até a Cordilheira Alta de lá, né? É alto. Okay. Boa tarde, César. Boa tarde, Dirceu. A todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar fazendo essa live, trabalhando contigo e falando sobre assuntos tão importantes e relevantes para a nossa agricultura familiar, e principalmente a agricultura familiar organizada no cooperativismo solidário aqui no nosso Brasil, né? E, tendo em vista que esse mês de julho é o mês dedicado ao cooperativismo, né? No sábado nós tivemos a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo. Então, a todos os trabalhadores, trabalhadoras, em especial os agricultores que se organizam em cooperativas para superar suas dificuldades, né, este mês é um mês importante, né? E também comemoramos o mês do agricultor familiar, o mês do colono motorista. Então, este mês é o mês dedicado à agricultura familiar, aos que produzem o alimento e o desenvolvimento deste nosso Brasil. Então, um prazer estar dialogando contigo, com os companheiros, esses temas e trazendo presente as ações, as políticas públicas, as necessidades que a nossa agricultura familiar tanto necessita. Isso aí. Tem o pessoal que já está chegando aqui, eu até peço desculpa para as pessoas, né, no início, o anfitrião teve um problema aqui, né, então se a live ficou meio truncada no início, não sei por que cargas d'água, a internet deu uma travada aqui, e eu só escutava um chiado aqui, mas enfim, chegando aqui o Hamilton Portilho, está dizendo que só tem fera aqui hoje, né, o Dilair Menin, ex-prefeito lá de Caibi, está dizendo boa tarde, Caibi na escuta, Marisa Riffel Giacomelli, né, mãe também de um dirigente sindical, ex-dirigente sindical, agora pré-candidato a vereador aqui em Guatambu, que é o Anderson Giacomelli.
a Marineva, minha esposa, né, também, boa noite a todos, e que falta faz o Dirceu Dresch na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, na verdade, né, a Assembleia Legislativa, ele também mas era era importante, né, ter outras representações do campo progressista, né, no parlamento, né, aqui de Santa Catarina, né, e até a gente lamenta que essa semana a gente também teve uma perda, né, do companheiro Assis Carvalho, né, deputado federal do PT do Piauí, né, e que faleceu um infarto ontem, né. Tá chegando aqui exatamente. Tá chegando aqui a Elestrana também, ali de Cordilheira. Elestrana e Itacir, né? Eu não sei exatamente de quem é o perfil, né? Tem dos dois, né? Boa tarde. Professora Elestrana e provavelmente o companheiro dela, né? O Itacir eu não conheço, né? Ou pelo menos não me recordo. O Antônio da Rosa, lá de Cordilheira também, né? De Monte Alegre, na verdade, né? Na escuta, tá? E eu agradeço, né, as pessoas que estão chegando, mas de primeiro aqui eu quero fazer, já que há algumas provocações aqui da Sandra, né, no sentido que eu acompanhei alguma leitura, né, da Sandra, do Alexandre e do Dirceu, né, mas assim, para o Dirceu, né, uma pergunta no sentido que vão ser mais de uma pergunta numa só. Uma delas, né, tem uma PL, né, sendo discutida agora na questão também de investimentos, né, de incentivos, né, para os agricultores familiares nesse período de pandemia, né, para que o governo assuma, né, de fato, né, a sua responsabilidade com o país. Afinal, né, dadas todas as contradições, ele é o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro é o atual presidente brasileiro, que ele assuma as responsabilidades. Então, essa questão da PL, né, e dessa pressão e dessa luta, né. A segunda questão, que quero fazer para o Dirceu, brevemente, que é a questão da questão do ciclone mesmo, né, de um presidente da República passar aqui pelo estado, né, sobrevoar e rapidamente voltar para Brasília, comemorar a independência dos Estados Unidos, né, o 4 de julho, né, uma coisa meio bizarra, assim, do ponto de vista da falta de responsabilidade. E a terceira, que acho que é importante, né, a gente ouvir, que daí mistura um pouco os assuntos, mas aquilo que foi a responsabilidade de Bolsonaro virar presidente, que é a entrevista do Moro, né, dizendo que ele estava no ringue com o Lula, né, e eu sempre achava que ele era um juiz, né. Então, são três questionamentos, né, três questionamentos que envolvem, né, PL da agricultura familiar, o ciclone, né, em Santa Catarina, né, a tornado, né, e essa questão do Moro praticamente confidenciando que ele atuou de maneira parcial, com aquilo que a gente sempre disse, né, Dirceu? São três perguntas, eu acho que pode até esticar mais dos 5 minutos que nós tínhamos proposto nesse sentido. Então, eu quero começar, então, pela questão da situação emergencial grave que nós estamos vivendo no país, que é a pandemia, que o presidente da República tem dado as costas para o povo. São mais de 60 mil pessoas falecidas, mortos oficialmente, mas tem muita gente que está morrendo por problemas respiratórios e não é oficialmente coronavírus, mas que pode ser. Então, as mortes são muito maiores do que se anuncia e o contágio e a contaminação também é muito maior. Então, a gente vive este drástico momento no Brasil, onde há uma pressão do grande empresariado para o povo voltar a trabalhar a todo momento e a população morrendo. E, infelizmente, não é todo mundo. É mais a população pobre, é mais a população negra, é mais a população excluída que está morrendo agora, né? Principalmente nesse momento. Então, é trágico que a gente vive no país, um presidente criminoso, como diz um padre, inclusive, esse final de semana, numa homilia, onde, inclusive, Jesus Cristo também denunciava essas grandes injustiças, os criminosos que matavam o povo, os reis da época, e viravam as costas para a população. Então, é isso. Então, o presidente vem para Santa Catarina no momento da pandemia, mas no momento do problema climático, como o Alexandre já falou, passa rapidamente pelo Estado,
não anuncia praticamente nada, né, ou nada, e volta para Brasília. Poderíamos comparar com a época do tornado em Xanxerê, região, quando a presidente Dilma veio para cá e anunciou um conjunto de medidas, casa para o povo, estrutura para os municípios, enfim, ajuda para as famílias, para as empresas, e o presidente vem para Santa Catarina vazio, infelizmente. Mas é isso, esse tipo de governo, infelizmente, que nós temos aí, que vem de um resultado de um golpe, né, que vem do resultado de um golpe, foi construído, a grande figura da articulação desse golpe foi Moro, Rede Globo, os grandes meios de comunicação, né, Dallagnol e Companhia Limitada. Então, organizaram, construíram uma verdadeira organização criminosa para tirar o ex-presidente Lula da disputa presidencial. E esse movimento todo que a Aécio Neves, em 2014, começa, que não sabia perder as eleições, não aceitou a perda das eleições, iniciou esse grande movimento, e o filho que nasceu deste movimento é Jair Bolsonaro, né? Então, todos esses que construíram isso são responsáveis por esse presidente, tá? Né? Junto com a população que, infelizmente, votou nele, né? Se iludiu ou foi induzido a votar nesta figura que hoje traz essa tragédia para o Brasil. Sanitária, mas também econômica, porque nós estamos também numa tragédia econômica de desemprego violentíssimo. Não é por causa do coronavírus, também agora contribui, mas antes já estava muito ruim. E vendendo agora, o Guedes anunciou hoje que vai querer vender 3 grandes empresas públicas nos próximos 60 dias. Então, entregando o Brasil para os americanos, que estavam também por trás desse golpe todo, né, por trás dos criminosos no judiciário e tal, para construir esse golpe. Então, é um momento delicado que a gente vive, e nós estamos num movimento fora Bolsonaro, sim, porque ele não pode continuar destruindo o Brasil e destruindo a vida do povo brasileiro criminosamente. Ele não tem como, ele não tem condições de lidar com esse momento que o Brasil vive, não tem proposta, não tem sugestão, e por isso ele tem que sair do governo. Caso contrário, a tragédia vai ser muito maior nesse ano e nos próximos anos. Então, é isso. E, por último, sobre a emergência para os agricultores, você fez uma pergunta. A agricultura familiar e a agricultura brasileira não é só familiar, a grande também, Alexandre, a Sandra sabe muito bem disso, eles precisam do apoio do Estado, do suporte do Estado. A produção de alimentos, a agricultura, como ela depende totalmente do clima, né, ela precisa ter uma segurança, e o Estado precisa dar essa segurança para garantir, inclusive, a segurança alimentar do país, a produção de comida para o povo brasileiro, né? Então, a agricultura familiar ela precisa, em momentos como este, de crise, onde nós somos duramente atingidos, a redução do consumo, o problema do desemprego, o problema das pessoas ficar mais em casa, estar reduzindo o consumo e tal aqui dentro, isso afeta diretamente a nossa agricultura familiar. Então, quando as pessoas da cidade precisam de uma emergência, de uma ajuda, de uma contribuição dos R$600, a agricultura familiar também precisa. E essa nossa luta aí por um crédito emergencial de R$10.000 para ajudar a nossa agricultura familiar. E esse é o PL que você falou aí, que está sendo aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, uma iniciativa parlamentar para a gente poder ter essa garantia. Como foi também a iniciativa parlamentar, os R$600. O presidente queria dar R$200 para as famílias. O PT, os movimentos de esquerda, né, os partidos de esquerda se mobilizaram e conseguiram ampliar para R$600 o valor da renda mínima para o povo brasileiro que está desempregado, o autônomo, enfim, essas pessoas. Então, nós entendemos que é justo a agricultura familiar, nesse momento, também ter esse apoio. E agora, mais ainda, com o problema do ciclone, tivemos estiagem aqui no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, esse recurso, esse crédito emergencial, ele é estratégico, como ele foi em outros momentos de crise ambiental e estiagens e outras situações que nós tivemos temporais durante os últimos anos aí na agricultura familiar. Isso aí.
tá chegando aqui mais. A Elestrana está dizendo que ela mora em Cairu agora, né, no interior de Coronel Freitas, né? A Solange Rubenich, professora aposentada, agora agricultora familiar também, né? Companheira do presidente municipal aqui do PT. Aliás, tem que agradecer a bandeja de morango orgânico que eles nos deram de presente hoje, um sabor especial, assim, de uns baita de uns morangos, né? Que eles trouxeram aqui pra gente, né? São amigos aqui, Coisa a Neuza boa. Radim. Aí a Solange está falando um fora Bolsonaro antes tarde que nunca. A Neuza Radim, boa noite, companheiros. O Vilmar Barbosa Dutra tá dizendo parabéns pelo debate aqui. Dito isso, eu vou transmitir uma pergunta para a Sandra, né? A Sandra falou um pouco do cooperativismo, né, e tudo mais. Eu vou fazer a pergunta para ti, depois para o Alexandre, na mesa embalo, aí qualquer coisa a gente retoma, né? Para ti, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu sou de linha Savariz, né? Ali do ladinho da linha Dianista, né? Então conheço um pouco esse canto do município de. O Vilmar está dizendo que ele é da Conab de Santa Catarina. Ele é meu amigo no Facebook, mas não recordo dele. Esse canto do município de Cordilheira Alta, né? Então a gente conhece, né? Convive e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Que vocês têm na família de vocês, organizativa, associativa, né? Também. E também do ponto de vista da tua atuação, né, na Cooper familiar, né, nessa articulação da produção do leite, e não só isso, né? E nesse embalo também, queria aproveitar e perguntar para o Alexandre que das grandes lutas que foram feitas, das políticas públicas que resultaram na vida das pessoas, né? Falar um pouco disso, para trazer para as pessoas, porque é sempre bom recordar, né, do programa de habitação rural, da ampliação dos créditos de Pronaf, do programa de aquisição de alimentos. Então, vocês podem fazer essa fala nesse sentido, tá? Complementando a fala um do outro nesses aspectos aí. Então tá, vamos combinar aqui um pouco o que cada um vai falar, né? Então, Jogral. César, se nós pegar as lutas históricas que nós tivemos da agricultura familiar na região oeste, né, nós não podemos nos esquecer de Dom José Gomes, que foi uma figura histórica no processo organizacional da classe trabalhadora e dos agricultores, em especial aqui na nossa região, né? E o nosso processo de organização, de um cooperativismo que diferenciasse, né, o trabalho organizacional do agricultor familiar e da economia solidária, do cooperativismo empresarial, iniciou na nossa região neste período, nos anos 90, quando muitos agricultores foram excluídos, seja da atividade do grão, quanto das outras atividades, pelo forte sistema que estava colocado aqui na nossa região das grandes empresas e do sistema de integração colocado aqui na nossa região, né? Então, a Cooper Familiar, ela é um dos instrumentos organizacionais que nós construímos aqui na região. Então, como a Cooper Familiar, nós temos várias outras cooperativas, como a Cotraf em Pinhalzinho, né, a Cotrafar em Concórdia, enfim, várias outras cooperativas que se diferenciaram do grande cooperativismo e que, juntos com as organizações sociais, começaram a discutir a importância da construção de um desenvolvimento com sustentabilidade para os nossos agricultores. E a partir daí é que nós começamos a construir as alternativas. É a partir daí que se iniciou todo um debate da produção orgânica, né, a produção saudável. Por isso, nós constituímos a rede Ecovida na nossa região, que é o processo de certificação dos alimentos orgânicos. Né? Nós trabalhamos com os agricultores que estavam excluídos da atividade da suinocultura, da avicultura e outras atividades. O processo das agroindústrias familiares. Então, nós temos várias experiências aqui na nossa região, e na Cooper Familiar nós temos hoje 9 agroindústrias familiares que trabalham com alternativas produtivas. O agricultor, ele produz a matéria-prima, mas ele sabe industrializar e ele sabe comercializar. Então, através da organização da cooperativa, nós buscamos fomentar esse trabalho dos agricultores. Então, a partir daí, nós constituímos as 9 agroindústrias,
Inclusive, a nossa família faz parte de um grupo de 5 famílias que trabalha com panificados, né? Então, nós trouxemos para este processo toda a sabedoria e o conhecimento cultural dos agricultores. Como nós temos outros de embutidos de suínos, e na atividade do leite não foi diferente, né? Quando o governo, lá nos anos 90, lançou a Portaria 51, que queria fazer com que se produzisse no Brasil só o leite tipo A, e 90% dos nossos agricultores produziam o leite tipo C, nós organizamos esses agricultores na cooperativa para juntos lutar para que esta medida não entrasse em vigor. E aí o movimento sindical foi importante neste período, que nos ajudou neste debate, né? E hoje nós temos aqui em Cordilheira o fruto desta luta, que é o Laticínio União, que é a agroindústria, que este leite dos agricultores nossos, que desde os anos 90 estão unidos na luta, estão trabalhando o controle de toda a cadeia produtiva do leite, a produção, a industrialização e a comercialização deste alimento, né? Então, eu digo que este processo da luta, né, em cooperativas e na cooperativa de economia solidária, se nós pegar hoje aqui em Santa Catarina, no sistema Unicafes, que nós fizemos parte, são mais de 100 cooperativas, sendo elas cooperativas de habitação, cooperativas de crédito do sistema Cressol. O Genês está na escuta aí. Oi? O Genês está na escuta aqui, só te interrompendo. O Genês, nosso o presidente, né? Então, nós conseguimos, através do cooperativismo, organizar a demanda que nós tínhamos, a luta histórica por conquista de políticas públicas, em realidade. Porque o instrumento da cooperativa fomentou para que esses agricultores pudessem ter acesso à política pública e pudessem comercializar os seus alimentos. E o PENAI, a venda dos alimentos para alimentação escolar, foi uma dessas grandes conquistas que nós tivemos também aqui na região e que hoje muitos agricultores se desenvolveram no meio rural graças a essa política de comercialização direta dos seus alimentos. Então, pode aproveitar, Alexandre. Na tua pergunta, né, César, eu acho que é importante, Dirceu, a gente lembrar alguns, pelo menos eu consigo me lembrar de um tempo, né, de um período, onde que a gente conseguiu fazer um processo de luta muito grande da agricultura familiar. Eu iniciei minha militância no sindicalismo em 96, 97, por aí. Eu lembro numa ocasião que nós tivemos em Brasília, 98, 99, inclusive, naquela ocasião nós colocamos um peru na mesa do ministro, porque ocupamos o Ministério da Agricultura, porque não tinha política nenhuma para a agricultura familiar. Só tinha política para a agricultura no Brasil. E não se diferenciava, não se olhava, né, as diferenças que existem dentro da agricultura. Então, tinha uma política que era aquela igual que o governo Bolsonaro está fazendo hoje, uma só política para uma só agricultura, e não é isso. E naquelas lutas, né, naqueles momentos de muita pressão que nós fazíamos, mas também nós recebíamos. Eu lembro aquele ano que nós saímos escoltados pelo Exército, naquela ocasião, quando a gente saiu do Ministério, né, da Agricultura às 6 horas da tarde, fazendo a nossa parte, e graças a isso o PRONAF se consolidou como uma política fundamental para a agricultura familiar, né? E que temos, ainda bem que temos até hoje essa política. Mas essa caminhada nos deu condição de pensar muito longe, muito grande em relação à agricultura familiar, e graças a essa caminhada, quando em 2002 elege também um governo com uma visão diferente, que foi o presidente Lula, se consolidou um conjunto de políticas que foram de extrema importância para a agricultura familiar. Se nós não tivéssemos aquele conjunto de política 2002, 2003, 2004 sendo implementada, nós não estaríamos hoje com essa quantidade de agricultores no campo ainda. Nós já teríamos perdido uma grande quantidade naquele período já. Porque lembra, né, Dirceu, o tal do Pronafinho,
né? R$500. R$1.500 de custeio e de 700 a R$1.500 de investimento para investimento naquela época. E foi o que o agricultor pegou e se estruturou, né? Foi lá, investiu na produção, melhorou sua propriedade, né? Fez esse processo, como é agora o Pronaf, que continua fazendo um pouco isso, porém com um processo diferenciado, né? O Pronaf, infelizmente, na minha avaliação, da forma que está sendo conduzida a política agrícola no Brasil, o Pronaf está aumentando o volume de recurso, por mais que ele é insignificativo, o aumento, e está diminuindo o número de contratos. Então, nós estamos elitizando, nós estamos investindo um volume grande num projeto. E eu lembro naquela oportunidade, numa ocasião que eu fui numa negociação no Banco do Brasil, em Chapecó, tinha 5 pessoas na carteira agrícola. 4 cuidava de 200 projetos de crédito da cidade de Chapecó. E uma cuidava dos 1.000, 1.500 projetos de Pronaf que nós entregava lá. O que eram os projetos, os 200 projetos? Era um projeto como se fosse hoje de 500 mil, de 1 milhão, né? Desse porte, que atendia as grandes propriedades ou as propriedades mais estruturadas em Chapecó. E nesse caminhar nós tivemos uma inversão. Então, essa concentração de dinheiro, redução de projeto, ele vai nessa mesma linha, né? Ele vai nessa mesma linha de excluir uma parte da sociedade do acesso ao crédito, e não só do crédito. Quando eu falo que nós estruturamos as políticas para a agricultura familiar, nós estruturamos com crédito, nós estruturamos com seguro agrícola, nós estruturamos com a política de compra da Conab, nós estruturamos com assistência técnica, nós estruturamos com garantia de preço mínimo. Foram 5 pilares que deram essa sustentação naquele período. E depois veio o crédito fundiário, que foi uma outra ação também, dentro de uma política de acesso à terra, que também estabeleceu para um conjunto grande de famílias acessar a terra e continuar produzindo, ou um jovem comprar terra e continuar produzindo. Então, quando você estrutura os pilares fundamentais que dão suporte para a agricultura, você tem esse segmento bem estruturado. Aí o sétimo que eu esqueci foi as compras, e daí veio as compras da Conab, né, formação de estoque, PAA, PENAI, que foi uma política importante. Em Santa Catarina, nós operamos 31 milhões de reais, o ano que nós mais conseguimos operar. 31 milhões de reais comprado do agricultor e entregue para a Conab, entregava, as cooperativas entregadas para as famílias que estavam na faixa de pobreza, né? Enfim, que era o critério nas entidades que atendiam essas famílias. Então, o que acontece hoje na política do governo federal? Né? Acontece justamente aquilo que acontecia no governo do Fernando Henrique, Dirceu, eu lembro, lá em 98, 99, né? Sim. É uma única agricultura. Ele não olha que tem o Alexandre, que tem 7 hectares, ou 5 hectares, ou 16 hectares, ele não faz a diferença do bioma, ele não faz a diferença do processo de como é que é essa terra, né? A acessibilidade da terra, como é que é o processo de produção dela. Ela é uma única agricultura, baseada na produção intensiva, na produção transgênica, na produção com muito agrotóxicos, de que o agricultor tem que produzir, alguém comprar e levar na cooperativa ou na empresa, né? E ele não olha a outra diversidade que a agricultura familiar tem, camponesa, né? Tem, que o Plano Safra, quando tinha o Plano Safra da agricultura familiar, levava em consideração a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a agricultura das florestas, né? Das águas, que é o público, né, os indígenas, comunidades quilombolas, que é o público que vive no espaço rural. Então, eu acho que essa caminhada, né, esse fim das políticas, fim dos pilares, fim dessa visão diferenciada, coloca em xeque a existência da agricultura familiar do ponto de vista de olhar assim. Nós já, em Santa Catarina, fomos
168 mil propriedades. Nós já estamos em 146, se não me engano, mil propriedades de agricultura familiar. Nós temos mais de 30% das propriedades que não tem perspectiva de sucessão, não tem mais perspectiva de sucessão. Então, isso é o cenário que nós estamos. E o governo do Estado e o governo federal não está preocupado com isso, né? Não está preocupado porque, senão, o Plano Safra estaria nessa condição, direcionado nesse aspecto. Ou seja, Alexandre, coloca nós disputar com a família Maggi, né, que é o maior produtor de soja do Brasil, né? Disputar o crédito, né? Porque é tudo igual. Para eles, para o governo, é tudo igual. Aí vão disputar, né? Foi assim nos início dos anos 90. Depois a gente conseguiu mudar e agora volta a velha situação. Então, é isso que nós precisamos enfrentar. Olhar o tema do juro agora, de ser no Plano Safra, mostra essa realidade. Nós tivemos baixa de juro para agricultura maior e para agricultura também familiar camponesa. Mas a redução de juro que a agricultura tradicional teve foi muito maior do que a agricultura familiar teve e camponesa teve. Então, isso demonstra. Inclusive, a taxa Selic está em torno de 2,25 ao ano, e nós estamos pagando juro acima disso. Certo. Então começa por ali. Acabou o subsídio que nós tínhamos na linha de crédito, no financiamento da agricultura familiar. Acabou. Então, esses são os limites que nós estamos colocados. Não trata todo mundo igual, não olha as diferenças que existem, não valoriza, não traz essa realidade. E o dado que a Sandra trouxe do leite, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estava muito preocupado com isso. Aonde que ia dar o cenário da produção de leite. E agora nós vivemos um período muito interessante. Muito interessante, se a gente olhar, muitos casos aconteceram assim. O governo, através das instruções normativas do Ministério da Agricultura e as empresas, deram um tiro no pé, né? Trabalharam na lógica de ter uma concentração da produção de leite, o sistema compost, o sistema freestyle, né? Concentração para produzir em grande escala, para, né, reduzir, vamos dizer assim, o frete, que era essa intenção, não precisar passar mais em muitos agricultores, apenas em poucos. O que aconteceu há poucos dias atrás? Deu a crise no preço, muitos agricultores do freestyle fizeram uma confusão grande, porque precisa de preço, e nós tivemos as empresas correndo atrás dos 500 litros dos agricultores, dos 1.000 litros por mês dos agricultores, dos 1.500 litros dos agricultores familiares. Por quê? Porque eles ficaram sem leite. Quem tem grande quantidade de leite faz o preço e entrega para quem quer. Tá certo? Faz o preço e entrega para quem quer. Então, uma hora eu estou contigo, outra hora eu estou com outro, outra hora eu estou com outro, e a empresa tem que ter segurança, porque também o processo de industrialização dela precisa uma estabilidade de produção, de quantidade de matéria-prima, senão um mês é 10 litros, outro mês é 1, outro mês é 50, ela também não consegue se organizar. Então, veja só, as empresas correndo atrás dos agricultores familiares de 500, 1.000, 2.000 litros, né? Então, não é mais fácil continuar incentivando esse povo, né, valorizando, porque é ali que está a garantia da produção. Então, acho que essas contradições que o nosso governo, quando a gente tem um governo mais próximo, ele seguiu uma linha com muita dificuldade. A tal da globalização significa isso, né? O governo não controla muito o sistema produtivo, mas conseguiu produzir política para garantir isso, e agora nós estamos nessa situação muito delicada mesmo, né? Olhando do ponto de vista da situação que está colocada na agricultura familiar. E antes de devolver a pergunta, só me permite um pequeno à parte, né? Porque você percebia que a política pública não é parar o êxodo rural, o fim de sucessão familiar nas propriedades. Isso é uma coisa porque ninguém é obrigado a ser fixado como um palanque, no caso, num lugar, né? Não se trata disso. Mas dava possibilidade para alguns jovens, né, permanecerem na propriedade porque gostavam daquilo, né?
Por exemplo, eu tenho me espantado porque eu andei pela linha Martelli lá em Coronel Freitas e eu lembrava que quando eu estudava no Délia Regis, tinha um monte de gurizada que vinha da linha Martelli. A linha Martelli hoje é de uma família só. Então, o processo de concentração fundiária na nossa região, né, ela começará a ser um problema também para você pensar a geração de emprego e renda dos nossos pequenos municípios, que são muito a receita da boa parcela dos nossos municípios aqui do oeste de Santa Catarina, ela passa pela produção agropecuária nas pequenas propriedades, né? Então, só aqui dizer, antes de devolver as perguntas aqui, né, o Genésio já tinha falado, né, boa noite aqui do Anderson Isganzella, o Joel Tomasi tá dizendo boa noite, companheiros, lá de Abelardo Luz, né, o Antônio da Rosa está dizendo que estamos colhendo os frutos que o povo ajudou a plantar, que veio o bolso louco. Na verdade, não foi o povo foi envenenado, né, pelo ódio, né, plantado e disseminado, né, e que produziu isso, né. O Carlos Luza está dizendo que esses são os guerreiros da agricultura familiar. Deixa eu ver aqui, eu pulei aqui alguns comentários bem rapidinho aqui. O Vilmar está dizendo que ele representou a Conab no lançamento do primeiro PAA do governo Lula, no Fome Zero, em 2003, com 26 projetos no estado. O Anderson Sganzella está dizendo que é um desastre na agricultura familiar e vê tanta evasão e os jovens deixando o campo. Fábio Dain também está dizendo que voltará o tempo que os atendentes de banco deixarão projetos engavetados para atender os grandes. Vanderlei Ferrari, o professor Vanderlei, há quanto tempo que eu não via, lá de Sul Brasil, né? Também destacar, mora em Chapecó, mas é de Sul Brasil. Também destacar que os grandes produtores de leite estão, em sua grande parte, endividados, porque para produzir tem um investimento alto. Tem isso também, né? Tem toda essa contradição, digamos assim, de você se endividar bastante com equipamentos, às vezes caros, né? Num processo que padroniza e que tem sempre alguém para ganhar no meio. Mas o dado concreto, né? Agora fazer uma pergunta para o Dirceu, e no sentido que é o seguinte, né? Toda essa problemática lançada, né? Então, só dizer que tá tão bonito de ver ali a casa do Dirceu ali, né? Porque dá a impressão de que ele está num outro fuso horário, né? Porque a iluminação tá boa, né? Tem uma bandeira do PT, tem umas samambaias, tem flores, né? Então parece que tem sol, na verdade, né? Mas o dado concreto é que é o seguinte, né? Então, nesse cenário todo, nós chegamos então no mês da agricultura familiar, sem as festas, né, tradicionais, né, Sandra, Alexandre, Dirceu sempre envolvidos, né, com as festas da agricultura familiar, sem o prosa e gaita presencial, né, Dirceu? Pois é. Mas com eleições municipais no caminho. E as eleições municipais, para além do PT, né, para além do PT, do fortalecimento do PT, dão a impressão, pelo menos para mim, né, de que também é um momento da classe trabalhadora conseguir voltar a se inserir, né? E pode ser por meio do PT, pode ser por meio de outros partidos. Aqui nós estamos falando com um dirigente político do PT. Como que você observa nesse sentido as eleições municipais e num paralelo com 2016? Assim, porque 2016 eu acho que foi uma desgraça, né? Do ponto de vista, não vai voltar a algo tão desastroso. Mas como você vê a eleição municipal, a importância dela nesse sentido, né? E o fortalecimento das lutas e das organizações trabalhadoras nesse cenário do processo eleitoral, a importância dele nesse sentido. Tá? Então, nós estamos vivendo como falava antes, né, um momento muito difícil, delicado, inclusive entrando no processo eleitoral municipal, onde as eleições já foram atrasadas, né, dia 15 de novembro, o primeiro turno, era para ser no início de outubro. Então, nós vivemos esse momento especial diferente da política esse ano. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria cumprimentar aqui o Antônio e dizer para o Antônio que eu concordo em parte do que ele diz, porque o povo brasileiro tem que aprender a assumir o papel político, porque principalmente quem elegeu o Bolsonaro diz que não gosta da política, detesta a política. E se enrolou, se iludiu, ou fez o erro de eleger esse presidente psicopata, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade com o seu voto, né? O voto é muito sério, nós estamos debatendo isso, Alexandre, desde os anos 80, de que o povo trabalhador tem que participar mais da política.
não tem que deixar a eleição para os outros, para os ricos. Agora proibiram o financiamento privado de empresas, estão permitindo o financiamento dos caras mais ricos. Você é o prefeito de Santa Catarina, o prefeito de Jaraguá do Sul, um dos caras mais ricos, o prefeito mais rico do Brasil, porque ele mesmo pode financiar a sua campanha, não tem limite de dinheiro que ele bota na sua campanha, como ele como pessoa. Então, infelizmente, o capital, na história da política, tem mandado, tem dirigido a política e continua fazendo isso. Proibiram as empresas eleger os seus cabos eleitorais, prefeito, deputado, enfim, que eles mandam e dirigem, mas permitiram outras formas, né? Então, eu concordo com o Antônio de que as pessoas têm que ter responsabilidade com o seu voto. Não dá, o Brasil não vai ser um grande país se o povo brasileiro não aprender a discutir e participar da disputa política, né? Não participar. As pessoas dizem que não tem nojo de política, mas votam. E aí não se aprofunda. Vota em qualquer corrupto, bandido, né? E hoje em dia não dá para mais admitir, eu fui enganado. Mas tem informação, né? Nunca teve tanta informação como tem agora para as pessoas buscar saber quem é quem. Então, essa é a primeira questão. E segundo, eu quero cumprimentar o Vilmar. O Vilmar é um grande companheiro da Conab, junto com o Cione. Nós construímos muitos projetos da política pública, do PAA. Então, cumprimentar o Vilmar, grande figura, sempre deu muito apoio à agricultura familiar. Bons tempos, Vilmar, onde a Conab passou a ter um papel estratégico em discutir segurança alimentar e nutricional no Brasil. Falando das eleições, novamente voltando ao tema das eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores é um partido muito forte, tem história, tem consciência, tem construção coletiva, e com certeza na última eleição, esse bandidismo que se instalou na Lava Jato, na grande mídia, todo esse movimento para destruir esse partido de esquerda no Brasil, porque eles querem só os partidos da elite, não querem um partido dos trabalhadores, né? Não conseguiram destruir, pelo contrário, nós fizemos ainda uma grande votação para o Haddad, que é um cara que não era tão conhecido no Brasil, mas pela história do PT, pelo que o Lula representa, as nossas grandes lideranças, não só o Lula, mas outras tantas, como Benedita e tantos outros, né? Vamos continuar firme e forte nesse momento. Talvez o desafio nosso é justamente repensar um pouco da política que a gente faz, porque nós estamos vivendo esse momento diferente aí. Nós temos que fazer mais política nas redes sociais, mas também precisamos fazer o corpo a corpo. Não tem jeito. A política, para nós, trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica, na agricultura familiar, é muito essa coisa de olhar no olho, né, para votar no cara se confia, não confia, e toda essa questão. Então, nós estamos nos organizando, estou participando do GTE estadual, né, estamos fazendo todo um processo de organização, de formação, né, uma jornada nacional de formação dos novos candidatos, mas não só eleger gente, mas eleger gente com qualidade, para, de fato, fazer a diferença. Né? Pensar a forma do orçamento participativo, renovar essa forma da participação social da sociedade no processo da condução dos nossos governos, tanto nos governos quanto no legislativo, também por este Estado, por esse Brasil afora. Então, nós estamos animados, eu acho que a gente começa a mudar a lógica, né? As pessoas estão começando a compreender que houve um grande equívoco, né, de eleger uma figura e que precisa retomar a política para o rumo que ela precisa estar, que é a política a serviço do povo. É assim que nós entendemos ela. Eu acho que nós vamos eleger esse ano muita gente boa, que vai ajudar, muita gente séria, que vai ajudar a ajeitar esse país, colocar ele nos trilhos, porque a eleição municipal ela é a porta da entrada da eleição de 2022, né? Os prefeitos, os vereadores, lideranças municipais que vão ajudar a eleger um projeto, de fato, para o Brasil, não um projeto para os Estados Unidos. Um presidente que é fantoche do Bush, mais que do Bush, do grande capital internacional, e principalmente americano, né, dos Estados Unidos. Então, é isso que nós precisamos retomar em 2022, o Brasil para o povo brasileiro, o governo para o povo brasileiro.
É esse o grande desafio que nós temos nas eleições municipais e vamos organizar para isso. Isso aí. Aí chegando aqui mais o Ari Horn está dizendo que está parabenizando aqui, também parabenizando e dizendo que a transmissão está ótima, som e imagem está boa em Florianópolis, e está mandando um abraço aos entrevistados que são genuínos representantes dos produtores familiares. E o Vilmar está devolvendo o elogio para ti, no caso de você está dizendo que conheceu na FETRAF um grande deputado defendendo a agricultura familiar, e um abraço também ao casal Bergamin. Eu no embalo, então, nós estamos já chegando num teto aí, inclusive o Dirceu depois tem mais evento, né? No embalo e na mesma toada, né? Eu passo ali tanto para o Alexandre quanto para a Sandra, mas para o Alexandre quero fazer uma indagação, né? Então, podemos, historicamente, né, na minha cidade natal, meu município natal, na verdade, né, termos, então, uma candidatura, pelo menos uma pré-candidatura do PT nas eleições municipais, né? Então, queria que ele falasse um pouco desse processo, dessa caminhada, né, dessa possibilidade, né, que pode ser pela primeira vez que em Cordilheira Alta tem um candidato, pelo menos um pré-candidato a prefeito do PT, e também para as considerações finais aí da Sandra e do Alexandre, né, e eu de antemão agradeço imensamente que vocês tenham tirado um tempo da fala de vocês aqui, deu bastante repercussão aqui hoje, deu umas visualizações, acho que vai dar talvez uma quebra de recorde aqui durante a semana, talvez não amanhã, mas durante a semana ela vai chegar ali acima das 1000 visualizações, provavelmente. Alexandre. Então, mandar um abraço também para o companheiro Vilmar e da Conab, que está acompanhando. Eu acho que Dirceu e César, né, Sandra, de fato, me parece que o povo não teve a oportunidade na eleição passada de conhecer o atual presidente da República, né? Ele não foi nenhum debate, né? Então, quando a gente não tem essa oportunidade, quando o povo não teve a oportunidade de ver o candidato lá na televisão, enfim, onde passava o processo de debate da eleição, aí foi fácil votar em alguém que se escondeu, mas sem saber o que essa pessoa pensava, né? Então, acho que está certo, Dirceu, de que o povo tem que ter a responsabilidade. Nós estamos pagando por essa irresponsabilidade, vamos dizer assim, por esse processo que aconteceu na última eleição, onde que o presidente da República se negou a fazer o debate quando era candidato a presidente, e que isso sirva, né, agora para o debate das eleições municipais. É importante isso, os exemplos estão dados, né, estão muito bem claros. Eu costumo dizer que eu consigo enxergar 3 momentos, né? O momento do Fernando Henrique, os governos do PT, Lula e Dilma, e esse governo agora. Então está muito claro para quem quer enxergar as diferenças e aonde o papel do Estado serviu para apoiar os mais necessitados, onde o Estado brasileiro ajudou a tirar sua população, seu povo da fome e da miséria, por mais que não 100%, né, Dirceu, mas as pessoas tiveram uma condição de vida melhor. O agricultor teve recurso para construir sua casa nova, não só chiqueiro e aviário, né, o galpão. O trabalhador da cidade também teve sua condição para acessar isso de forma mais facilitada, por mais que nós não demos conta, o governo não deu conta de atender todas as famílias, mas fizemos o diferente. Então, eu parto do princípio que é possível, e foi provado que é possível fazer o diferente. Os impostos que é arrecadado no Brasil servir para distribuição de renda para as famílias, para a população, e não aonde que 1 ou 2, meia dúzia tem 50% do capital, do patrimônio, né, do recurso que um país tem. Eu acho que esse é o debate que a política nos mostra que dá para fazer, e por isso que a gente encara esse desafio de também fazer o debate na política, porque a política ela é fundamental para a vida das pessoas. Quem não quer discutir política é porque também não quer fazer coisa diferente, é porque acha que isso, toma lá da cá, tá bom, né?
o toma lá da cá tá bom nesse aspecto. Ou eu te dou meu voto, mas tu me dá uns trocos. Em alguns lugares não é troco, né? Em alguns lugares você gasta milhões de reais para a eleição e depois vai sair de algum lugar. E não pense que vai sair só do bolso dos empresários, vai sair do bolso de toda a população que paga imposto e vai voltar esse processo. Esse dinheiro para quem financiou a compra e venda de voto, a compra de voto. Então, eu acho que a política nos mostra um pouco esse caminho, né? E nós somos pré-candidatos, sim, a prefeito aqui na nossa cidade, Cordilheira Alta. Claro que tem todo um debate, né, as articulações, o diálogo com os demais partidos, com as lideranças, a construção da caminhada. Estamos trabalhando muito forte para efetivar, sim, a pré-candidatura a prefeito. Essa semana tem alguns cenários que a gente vai fazer conversas, enfim, nos colocar numa situação diferente, mas a gente sabe que também é difícil, né? Cada cidade, em cada sua cidade tem o monopólio da política, também não é diferente aqui, a gente fica preocupado com isso, né? Com os processos que estão colocados, mas temos muito bem claro pela nossa caminhada e um projeto muito claro na nossa cabeça, na nossa proposta do que a gente pode fazer, César, aqui para a Cordilheira Alta, tanto para a cidade quanto para o interior, né? Temos muito claro esse processo dessa caminhada, desse aprendizado que nós tivemos na militância sindical, né? Acompanhando o Dirceu, acompanhando outros deputados, acompanhando o mundo político, né? Na cidade, em Florianópolis, em Brasília, e a gente sabe, conheceu e vê que é possível fazer diferente, né? Como dizia o Dom José Gomes, né? Só vale a pena se meter na política se é para fazer as pessoas terem uma condição de vida melhor, porque senão não vale a pena. A gente pode ficar fazendo outras coisas, né? Então, estar na política é para ajudar a melhorar a vida do povo. Esse eu acho que é o grande, né, a nossa grande visão, né? Nossa grande utopia. Por que ser político? Para estar lá fazendo a mesma coisa? Ele não precisa, deixa que quem está que faça, né? Quem está que faça. Agora, se nós quiser fazer diferente, nós já provamos, seja através do orçamento participativo, seja através dos programas que foram criados nos municípios, onde nós tínhamos secretário de Agricultura, na educação, na saúde. Isso a gente tem de experiência e com certeza vai fazer esse debate aqui buscando melhorar também a nossa cidade, o nosso município aqui em Cordilheira Alta. Obrigado pela oportunidade, César. Um grande abraço para você, Dirceu, também para ti aí, força nessa caminhada. Sandra pode fazer as suas considerações também, mais alguma coisa que a gente deixou passar aí? Bem brevemente, acho que a construção da política pública, né, a construção de outras possibilidades, ou mesmo de outras propostas, ela só vem com a participação das pessoas. E nós sempre buscamos, em todos os espaços que nós atuamos, a valorização e a participação de todas as pessoas, sejam elas de que setor for, né? Então, nós, nas organizações sociais, construímos o diferente, construímos a inclusão social. E nós avaliamos que, através da política, nós também podemos construir e podemos mudar as relações sociais, né? E a gente percebe e a gente quer, dentro do município, a partir da organização local aqui do município, trabalhar a inversão das prioridades de investimentos públicos dentro do município. Eu acho que todos têm o direito, primeiro, de decidir aonde vai ser investido o dinheiro público, e segundo, de ter as suas necessidades supridas por essas políticas públicas sendo feitas no município. E aí nós precisamos dialogar a infraestrutura, porque nós temos muitas necessidades, né? Necessidades de acesso à água de qualidade, às estradas, a saneamento básico, a saúde, né? Que é importante dentro do município.
né? E precisamos que toda a população seja beneficiada em todas as propostas e projetos. E é isso que nós trabalhamos na categoria da agricultura familiar, construir políticas públicas para que gere desenvolvimento, gere sustentabilidade, gere garantia de renda para que as pessoas, para que os agricultores possam viver bem. E nos municípios nós precisamos construir isso também. E por isso que nós estamos nos desafiando aqui no município de Cordilheira, construir um município melhor, um município que inclua as pessoas, que valorize as pessoas, que construa políticas públicas que vá de encontro à necessidade de todos os setores que nós temos aqui no município. Te agradecer a oportunidade, César, agradecer o debate, né, e dizer que nós estamos à disposição para construir esse debate e outros debates, naquilo que você achar importante, nós estarmos contribuindo, e vamos estar sempre com um pé na agricultura familiar e um pé na luta, que é só através da luta que nós construímos a transformação social. Um abraço. Isso aí, um abraço. Eu, antes de passar para o Dirceu as considerações finais, né, dizer que chegou aqui o Adão e Rose. O Anderson Isganzella está dizendo que o Alexandre é uma excelente opção para a Cordilheira. Aqui, deixa eu ver quem chegou aqui. O Vilmar está dizendo. O Vilmar está lembrando, o Vilmar Dutra, né, está lembrando de um detalhe, né, que o armazém da Conab, que era para ser privatizado na era FHC, o governo do Pedro Kizai, quando prefeito de Chapecó, né, pré-candidato a prefeito, inclusive, conseguiu barrar, né, e hoje é o mercado público regional, né, uma estrutura muito bonita, né, questiona-se a forma como a prefeitura de Chapecó acabou gerindo isso, mas assim, eu vira e mexe vou lá comprar esse, né, também no mercado público regional, além das feiras e da Cooper Guatambu, aqui em Guatambu, mas ele está recordando que também é a primeira obra do governo Lula em Chapecó, na verdade, o mercado público regional, ainda lá de 2005, né, ali no início do governo. Está chegando aqui a Marilene Bergamini Biasi, e o Genês está parabenizando pelo debate, né, aqui para nós quatro, né, ele está parabenizando para o debate. Queria agradecer imensamente as pessoas. Lembrar que, antes o nosso teto nunca acabou passando um pouco porque a conversa estava boa, né? Lembrar que esse vídeo depois é baixado, né? Eu boto no canal no YouTube, quem quer seguir, assistir depois, lá no YouTube é mais fácil de achar, né? Mais fácil de encontrar no canal, né? E quer seguir, ajudar, fortalecer também, é de graça, né? Não custa nada. O Dirceu lembrou, então, eu sou o Adão, pré-candidato a vereador de Chapecó. Então é o Adão Castro, né? Acho que é Adão Castro, o sobrenome dele, né? Alguma coisa assim, o rapaz aqui da região aqui do Jardim do Lago, né? Que é pré-candidato a vereador em Chapecó. Eu não, como estava Adão e Rose, eu não consegui identificar. Tu falou do Haddad, né? Então hoje no Roda Viva, né? Fica o convite para as pessoas, né? O Roda Viva hoje tem na TV Cultura a presença do Fernando Haddad no debate. Quer dizer que nós estamos furando a bolha, né? Da invisibilidade que estavam tentando dar nos meios de comunicação. Mas tuas considerações finais, Dirceu, e peço desculpa por ter atrasado alguns minutos aí do ter uma agenda depois. Mas é isso aí. Tamo junto. Vamos correndo depois para outra agenda. Mas, viu, César, eu acredito, sempre acreditei muito no potencial, na força e na importância da agricultura familiar. Nós precisamos avançar num projeto de desenvolvimento a partir também do meio rural, que leve em consideração isso que os companheiros, a companheira Sandra, o companheiro Alexandre já falaram, que é o tema do desenvolvimento, né? Mas um desenvolvimento diferenciado, questão econômica, social, ambiental, cultural, a vida cultural das pessoas no meio rural é extremamente importante. Então, nós precisamos pensar uma estratégia de desenvolvimento que traga essas dimensões. Não é só o econômico que pode nos mover. Inclusive, as pessoas que estão nos acompanhando, a agricultura familiar, ela tem uma condição especial de produzir um produto de qualidade, produto diferenciado. A grande propriedade produz grande escala, né? A agricultura familiar produz produto diferenciado. Pode produzir aquele salame, aquele queijo que o bisavô ainda produzia, a avó produzia, e consumir isso em grandes centros onde as pessoas estão. Então, e tem uma outra oportunidade de geração de muito emprego ainda no campo, né?
Nesse momento, eu estava lendo algumas coisas aí de Chapecó, nós podemos ter 20, 30 mil desempregados em Chapecó depois desse coronavírus aí, né? Então, onde é que vai trabalhar esse povo todo? Então, a agricultura familiar, sim, oferece a oportunidade de manter as pessoas lá, ter um interior com gente, né? Não isso que você falou antes, que comunidades inteiras estão virando fazendas de gado, por exemplo, né? Então, nós temos que... E a agricultura familiar precisa ter investimento, precisa ter toda uma estratégia para ela continuar. Os agricultores estão se organizando, estão lutando bravamente, de todas as formas, né? Se organizando e lutando. Mas muitos a gente não consegue segurar, e principalmente quando o Estado, o governo estadual, o governo federal e muitos municípios não apoiam uma estratégia ou não têm uma estratégia para desenvolver a nossa agricultura familiar. Então, quero dizer que estou muito feliz por poder participar desse espaço, né, dos diversos espaços, tantos que a gente participa. Essa semana, só uma noite eu não tenho atividade, toda noite a gente tem atividade nas redes sociais, às vezes, hoje até 2 atividades, então está muito feliz. Nós, inclusive, você falou antes do Prosa e Gaita, nós inovamos numa experiência, mesmo das pioneiras aqui em Santa Catarina, de um programa que traz cultura, música e debate da política, nas mais diversas dimensões. Foi extraordinário, é extraordinário. Só que o perfil do programa, a situação agora não nos permite, porque nós íamos para os municípios, reunir a turma, de gaiteiro, violeiro, e as lideranças políticas e fazer o debate. E agora nós não podemos fazer isso, então o programa, por enquanto, está suspenso. Nós já ainda estamos pensando se vamos começar ele com outro perfil, então agora, porque não é possível reunir as pessoas, né? Ou a gente vai fazer como você faz aqui, por exemplo, uma live, né? Porque o programa, de fato, foi um grande sucesso. Nós chegamos a, em média, 40, 50 mil pessoas de acesso ao programa, às vezes chegando próximo a 100 mil pessoas assistindo. Então, de fato, uma inovação que muita gente hoje está copiando, inclusive, né? Tá exercendo agora nas lives, né? Mas eu não quero, ainda não tenho ideia de fazer como uma live, fazer como nós tínhamos antes. Mas está demorando muito essa pandemia passar, talvez a gente precisa, para frente, pensar uma forma, como organizar o programa de uma forma diferenciada. Mas deixar aí um grande abraço a todos que nos acompanham, às grandes lideranças aí que hoje me fazem essa companhia, a Sandro, o Alexandre, que desde jovens estão atuando na luta. Isso é muito bom. E ver o César aí também levando a mensagem, né? Uma pessoa que veio lá do interior de Cordilheira Alta e hoje é professor universitário e tal, e está aí na luta. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. E não podemos desistir, né? A luta é árdua, é dura, mas a vida também não foi feita, a luta não foi feita para os fracos, né? Tem que ter sangue na veia, né? E peleia, não tem jeito. Isso que a Sandra falou, né? Um ditado antigo aí nosso de que a gente precisa estar com o pé no trabalho, né? Na dedicação, junto com a família, mas também um pé na luta, porque sem luta nós não teríamos aposentadoria, não teríamos habitação para tanta gente, não teríamos o Pronaf, né? Tivemos que nos desafiar muitas vezes, que o Alexandre falou, às vezes até comprar briga com a sociedade, porque tinha que bloquear um trevo para chamar atenção, porque não éramos ouvidos, né? Ocupar um ministério, porque não éramos ouvidos, não tinha nem audiência, né? Então a gente fez muita luta, mas graças a gente conquistou muita coisa e melhorou a vida das pessoas. Então estou muito feliz de estar aí com vocês nesse programa. Isso aí. Só antes de eu me despedir, né, aqui o Adão está dizendo que eu errei o sobrenome e o bairro dele, né, só. Ele é pré-candidato a vereador, Adão Neri Pereira dos Santos, do bairro Seminário. Então, só fazendo a correção aqui, a Danísia Capitânio, né, casada com o meu primo ali da Colônia Sela, né. Boa noite, ótimo debate. E a Lúcia Doring está dizendo que o debate foi muito bom e parabenizou os participantes. Eu só tenho a agradecer aos três e desejar uma boa semana para vocês, para suas famílias e para todos que nos acompanham. Tudo de bom. Obrigado. Aí, boas lutas. Obrigado. E podem contar com a gente aí. Valeu, um abraço. Um abraço.